Seria muito difícil do Japão colonizar a América, já que em 1500, o Japão ainda não estava bem definido geograficamente. E além disso, o Japão teria que enfrentar os indígenas e os europeus, mas vamos fingir que, mesmo com as dificuldades, o Japão conseguisse iniciar um processo de colonização, e acabassem parando na América. Seria provável que eles chegariam no estado da Califórnia. Seriam enviados barcos colonizadores para a América. Dada a distância entre os dois países e a extensão do território, os governantes provavelmente pensariam em ocupar para poder extrair suas riquezas. Não seria fácil apenas explorar a terra, sem que houvesse gente efetivamente morando e ocupando o território. A população indígena provavelmente seria dizimada. Não há por que imaginar que seu destino seria diferente do que aconteceu no contato com todos os outros colonizadores. Americanos, espanhóis, portugueses, australianos, todos os colonizadores que toparam com donos das terras os dizimaram. Além de colonos japoneses, é provável que o Japão enviasse coreanos como escravos. Sobre a composição étnica, acho improvável que tivesse havido uma grande leva de escravos africanos. Acho mais provável o uso de escravos coreanos e de outros países da Ásia. Além de colonos japoneses, acabei de descobrir que no século XVI japoneses vendiam outros japoneses como escravos para os portugueses. Teoricamente, os jesuítas estavam envolvidos nisso também, e foi um dos argumentos para o fechamento do Japão ao Ocidente. É bem provável que na América haveria colonos japoneses com escravos japoneses e escravos coreanos. Pelo menos no início, o mais provável é que as pessoas que viessem para cá teriam como objetivo trabalhar e enriquecer durante alguns anos, e depois voltar para o Japão. Mas considero inevitável haver um número cada vez maior de gente disposta a fazer da América o seu lar. Como fizeram todos os outros países colonizadores, o Japão iria querer explorar ao máximo as riquezas naturais da América. Acho improvável que o governo japonês decidisse fechar a América para os estrangeiros, porque não seria fácil patrulhar a costa e o território. Seria melhor regulamentar e aceitar o comércio. Provavelmente haveria comércio com Portugal, Espanha e Holanda. Talvez houvesse guerras pelo território, mas o mais provável é que o Japão estivesse bem preparado para lutar. Os japoneses conheceram as armas de fogo no contato com os portugueses no século XVI, e o tal verbete da Wikipedia diz que em um ano, eles tinham conseguido replicar o mecanismo e começaram a produzir armas em grande quantidade. Em toda a história do Japão, até ser aniquilado por bombas atômicas, o lado bélico sempre foi importante. Se o Japão seguisse os passos que seguiu, acho bastante possível que houvesse políticas de apoio ao crescimento da colônia na América. O Japão tem uma cultura de povo leal ao imperador, mas ao longo dos séculos também foi construindo um discurso de que era um privilégio ser da nação japonesa, e que o imperador era leal ao seu povo, no mínimo para a parcela mais abastada. Os colonizadores mais ricos fariam lobbies para que os japoneses na América também recebessem tratamento de cidadãos japoneses, que fosse reconhecido que mesmo em outro continente, eles ainda eram japoneses. No nosso mundo real, o Japão se manteve fechado ao mundo ocidental por 268 anos, e quando teve o primeiro contato com os americanos, logo percebeu que estava defasado. Decidiu mandar diplomatas japoneses para diversos países, aprender o que eles tinham de melhor e levar para o Japão. Nessa realidade paralela, provavelmente os japoneses estariam rapidamente copiando, assimilando e melhorando as melhores invenções dos outros povos. E talvez antes de 1870, os governantes já teriam percebido como educação é um fator crucial. Talvez algumas décadas antes, ou quem sabe há mais tempo do que isso, o Japão faria o que fez em 1870, de criar e espalhar escolas e universidades por todo o país. Se os japoneses tivessem colonizado a América, o Japão seria mais rico e teria acesso a muito mais matérias-primas. Gostaria de pensar que nesse cenário, ele não teria se envolvido no avanço da conquista do Sudeste Asiático, no início do século XX, que entrou em choque com os interesses dos Estados Unidos, levou a embargos econômicos dos Estados Unidos, e a decisão do Japão em atacar Pearl Harbor. Mas a história resumida que tenho lido no livro de Celia Sakuai, e pela imagem que tenha da cultura japonesa, acho que os japoneses continuariam nos planos imperialistas e expansionistas.
No final, acho que os Estados Unidos teriam ganhado de qualquer jeito. Não há o que fazer contra bombas atômicas, mas provavelmente a vitória teria tido custos mais altos. Nessa realidade paralela, não sei o quanto a América teria sido destruída pelos aliados durante a Segunda Guerra, talvez bastante. Ao mesmo tempo, imagino que não há motivo para imaginar que nas décadas seguintes não teria acontecido o que aconteceu no Japão. A reconstrução do país com base em trabalho árduo, sacrifícios de toda a população e alguns episódios de genialidade, além do grande apoio econômico dos Estados Unidos, interessados nos ganhos econômicos da parceria, e talvez com alguns estrategistas que aprenderam o que acontece quando você massacra economicamente um país perdedor. Numa América colonizado pelo Japão, suponho a existência da Yakuza, de famílias muito ricas e poderosas, comandando a política do país, e enriquecendo com esquemas corruptos, mas ao mesmo tempo, investimento na população, em especial na educação. Apesar da provável conexão com os europeus, e de que o rápido contato dos portugueses com os japoneses no século XVI mostrou uma propensão ao cristianismo, acho que o cristianismo não seria tão forte na América como é hoje. Com o investimento na educação e o desenvolvimento da indústria, na média a população não seria tão pobre. Mesmo que a América japonesa tivesse passado por um período com uma grande parte da população cristã, provavelmente hoje estaria acontecendo o que acontece na Europa, cada vez mais ateus. No Japão o aborto foi legalizado em 1948, provavelmente seria na América também. Não teríamos o círculo vicioso de gravidez não planejada, vida miserável, mais gravidez não planejada. Acredito em chances razoáveis da América ser um país próspero, mas no mínimo com uma boa parcela dos problemas atuais do Japão, respeito extremo à hierarquia, a ponto de engessar a criatividade e inovações, taxa de natalidade cada vez menor, e precisando estimular a entrada de imigrantes, vários casos de suicídios por excesso de trabalho.